O que eu faria? Eu começaria a pegar esses esboços, estudar os esboços, todas as referências, gravá-las e entender. O que eu preciso primeiro entender que é um sermão textual, o que é um sermão, textual, o que é um sermão temático e o que é um sermão expositivo. Tá? Então eu preciso entender isso. Eu preciso compreender esse conceito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O sermão temático. Por exemplo, o sermão temático. Ele é o sermão mais usado pelos pentecostais. O sermão temático ele é estruturado em torno de um tema. Então, eu escolho um tema. A maioria dos sermões da Bíblia do pregador pentecostal são sermões temáticos, tá? E não se detém em um texto específico. Você busca vários textos da Bíblia para apoiar o desenvolvimento do tema escolhido. Também é chamado de sermão em tópico. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, tópico 5. Como é feito? Basta você ter uma ideia de um tema, uns 3 pontos, ou uns 3 tópicos, ou uns 4 tópicos. Tá? Então, eu dou aqui um exemplo. Por exemplo, o exemplo Deus é amor. O amor de Deus. O sermão ficará, você escolhe um tema, como aqui, por exemplo, e vou falar sobre o amor condicional de Deus. Então, a primeira coisa, eu tenho que ter muito relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, para poder começar a tratar esses assuntos. Então, o sermão temático, é o sermão entre os 3, o mais fácil, tá? Então, para quem está começando, se familiarizar com a Bíblia, gravar textos bíblicos, estudar esses pontos, eu recomendo o sermão temático. Porque você escolhe um tema, como eu coloquei aqui, tá bom? Inclusive isso aqui é de uma aula de um aluno, tá bom? Isso aqui é aula mesmo de um aluno, por isso que eu estava procurando aqui. É uma aula, deixa eu só colocar um branco aqui. E você escolhe. Isso aqui é a primeira coisa. Eu divido o tema. Tópico 1, o tema é o amor incondicional de Deus. Então eu divido no amor incondicional de Deus. Deus é amor. Segundo, Deus nos amou. Terceiro, Deus amou os pecadores. 3 pontos importantes para você começar a pregar sobre isso e seguir um script retórico. Por exemplo, aqui é só o esqueleto, tá? Eu não estou falando de introdução, eu não estou falando, eu não estou colocando, eu estou só aqui dando um básico, tá? Aqui, o que foi que eu já aumentei aqui, tá? Aqui eu já coloquei o quê? O tema é amor incondicional de Deus. Eu coloquei aqui já o texto base, escolhi João 3,16, você viu que lá não tinha, que é o texto base, que é a minha tese. No Deus é amor, eu coloquei 1 João 4,8, provando um texto que Deus é amor. Aqui eu desenvolvo uma ideia, um comentário, uma proposição para as pessoas entenderem o porquê Deus é amor. Eu reforço, fortaleço a ideia para mostrar que Deus é amor. Depois que as pessoas entenderem a sua pregação, que Deus é amor, baseado em 1 João 4,8b, aí você vai para o segundo tópico. Agora eu vou tratar o segundo tópico. Deus nos amou. Eu coloquei como texto base, aqui no segundo, aqui como texto base, e eu coloquei exatamente quem? João 3,16, apenas a parte A. Porque Deus amou o mundo. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus não é aquele mundo ali, não é o mundo de objetos, de animais, o mundo de seres humanos. Então, Deus nos amou. Então, eu faço aqui uma argumentação do amor de Deus, uma preposição, um comentário, reforço porque Deus nos amou no segundo comentário. Então, eu tenho que estudar esse assunto no comentário. Isso aí gera outras aulas, outros assuntos. Tá dando só o script vazio. É seco, tá? E a ideia. E, por exemplo, Deus nos amou. Aí o tópico 5, Deus amou os pecadores. Romanos 5 e 6. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui é outro texto, que ao ler o texto você vai fazer aqui o seu aqui você vai fazer o seu comentário, entendeu?
Isso aqui que eu estou fazendo com você aqui já é uma aula, tá? Uma aula só para quem está aqui, tá bom? Já é um comentário. Então você, depois de você reforçar sua tese em Romanos, que Deus nos amou, aí você faz a conclusão do texto para o encerramento. Mas aqui o que eu apresentei para vocês aqui é só o escopo seco, vazio. Quando você pega um sermão, você tem que encher isso de informações. Agora, esse sermão aqui só tem que ter um cuidado muito grande, que é esse aqui, ó, para você não colocar texto fora de contexto. Aí você pode me perguntar, mas o que é isso? O que vem significar, professor? Isso aqui, gente, eu já vi, eu vejo direto. Por ser o sermão mais pregado pelos pentecostais, por nós que somos pentecostais, é um sermão muito mais fácil. Só que na hora de você colocar os versículos e falar do versículo, o versículo às vezes não está fora do contexto do amor e do amor relacionado aos pecadores, ou que Deus nos amou. O texto está fora do contexto do texto que você está falando ou do assunto que você está falando. Então isso aqui é um problema seríssimo. Então você tem que tomar muito cuidado. Se o texto está falando de morte, tem que ser morte, de vida, de vida. Se estiver falando de ressurreição, ressurreição. Se for de força, de força. Se for de força de homem, tem que ser um versículo que fale de força de homem, não de força de Deus. Não de um Deus, sabe? Se for do Espírito, tem um versículo que tem que tratar do Espírito. Se for de santificação, mas da santificação de quê? Do Espírito, da alma, do corpo. Certo? Esse aqui é o mais, assim, que se usa muito, né? Agora, esse sermão textual aqui, ó, esse textual, ele é um sermão estruturado já a partir do texto, tá? Então, você escolhe um texto, aí você desenvolve, já é mais difícil esse aqui. Aí você desenvolve o tema com a divisão do texto, tá? Geralmente se trabalha com uma pequena porção de texto, depois se segue fazendo a divisão lógica e natural dele, né? Bom, o sermão cuja divisão baseia-se no texto, neste caso divide-se no texto e não no tema, diferente do outro sermão. O outro lá tem um problema sério. Você pode ficar preguiçoso, é muito mais fácil e estuda menos. Esse aqui você já vai basear-se no texto escolhido. O texto tem que falar, tá bom? Então o sermão textual, ele deve girar o outro sermão temático, ele se baseia no tema. O textual, a ideia é tirada do texto. Divide-se e explica toda a ideia baseada no texto lido. Aqui primeiro o pregador faz o estudo minucioso do texto, verifica a ideia principal e depois encontra suas divisões naturais. As divisões são encontradas lógico e natural no assunto que ele está ali estudando. Por exemplo, mesmo João 3,16, está vendo aqui, ó. Aí aqui, João 3,16, o que é que está escrito? Ó, eu coloquei aqui o tema, ó. Deus, o amor, é porque os temas mais fáceis, por isso que quando eu estou dando aula eu sempre comento deles. Assuntos mais fáceis para desenvolver, para você poder criar todo um corpo. Por exemplo, primeiro, aqui, ó, o amor de Deus é uma dádiva. A dádiva é uma dádiva de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa é uma dádiva. Subdivisão, porque Ele é amor. 1 João 4,1. Então, é um texto que não vai fugir de João 3,16. Ó. Segundo, eu escolhi aqui dádiva, tá vendo? Segundo, dádiva sacrificial, que deu seu Filho unigênito. É uma dádiva sacrificial. Ele deu seu Filho unigênito. Então, porque Deus amou seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, não sai do tema, não sai do texto lido, tá bom? Subdivisão, assim como Abraão entregou o seu único filho, Gênesis 22, tá bom? Aí você vai trabalhar essa ideia da dádiva sacrificial do texto, sem sair do texto, tá bom? E a terceira, falando, a gente escolhe essa palavra-chave, deixa eu mudar essa cor aqui, não tô, dádiva, aí eu coloquei aqui, ó, dádiva sacrificial, dádiva dádiva de amor, tá vendo? 3 tópicos. Dádiva eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto ele pode ser pregado, esse João 3,16 ele pode ser pregado, você pode pregar ele temático, você pode pregar o mesmo texto textual,
ter vida eterna e você sem sair do texto, e pode pegar o mesmo texto e pregar de uma forma sistemática. Bom, aqui são observações da importância desse tipo de sermão. Ele é mais bíblico. Você, para fugir dele aqui, podemos dizer, é quase que impossível, né? Então ele é mais bíblico. Você, para errar aqui, você só vai errar se você não estudar. E ele exige exatamente isso, estudo. Não tem como você pregar um sermão textual sem fazer um estudo das Sagradas Escrituras, tá bom? Eu já estou cansado, mas eu vou só comentar aqui com vocês aqui uma coisa. Por exemplo, o sermão expositivo é um sermão que gira em torno de um grupo de textos e você explica aquele grupo de textos de versículo por versículo. Então, precisa ter um vasto conhecimento hermenêutico, homilético, hermenêutico principalmente, um pouco exegético, de comentários, para você poder fazer tais comentários, tá bom? Então, para quem está começando, eu não recomendo muito o expositivo. Não tem como, né? Nem fazer, porque é muito pesado. Tá? Então, é mais para quem adquire uma experiência, exige muito tempo, muito estudo, muita leitura, muita dedicação. Mas para quem quer, para quem tem propósito, para quem quer pregar, para quem quer fazer a diferença no Brasil, no mundo e aonde você estiver, não tem problema. O que você tem que fazer é começar. Comece. O que não dá é para ficar sem começar e só vendo outras pessoas fazendo, e A, B fazendo, C fazendo, e você não começar. Então comece já. Tá bom? Tudo bem? Deu para dar uma palhinha?